Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do InovaCast. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento territorial e inovação. E estamos aqui hoje com duas pessoas bem importantes para falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos, Edneto, seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Karine, pelo convite, hein? Poder estar hoje aqui conversando um pouquinho, trocando experiências juntos, né? Construindo aí um bate-papo que está rolando aqui em Caicó e o que tem acontecido lá em Currais Novos. Edneto, é um prazer poder estar aqui conosco também hoje. Quero agradecer a sua presença. Que satisfação estar aqui. Parabéns ao ecossistema de Caicó, né? Que incrível, que iniciativa incrível a gente poder trazer para o debate um tema tão importante e que precisa ser acessível. E quanto mais pessoas estiver discutindo inovação, isso é importante para o território, isso é importante para as pessoas que compõem o território e que a gente possa ter cada vez mais espaços debater desse tema. E discutir inovação fazendo uma aplicação a partir daquilo que está rodando aqui, né? Então, não é Prático. falar do que acontece lá fora, mas do que nós temos desenvolvido enquanto grupo de pessoas, grupo de atores, né? Pares que estão ali envolvidos, trabalhando e construindo tudo isso junto. Para começar, eu queria entender um pouco melhor o que é o desenvolvimento territorial e por que ele pode ser tão importante, não só para Caicó, mas para a região do Seridó. Ednet veio de Currais Novos hoje para estar participando aqui do nosso podcast. Por que o desenvolvimento territorial pode ser tão importante para a nossa região do Seridó? Bom, se nós falarmos aí sobre território, nós não podemos deixar de trazer à tona a questão da influência e do poder que determinados municípios exercem ali dentro de um conjunto de outros municípios menores, né? E isso fica muito evidente, por exemplo, pelos fluxos que a gente observa, que sejam fluxos comerciais, de serviços, industriais e até de pessoas, né? Então, se nós observarmos aqui o exemplo de Caicó, nós temos um conjunto de outros municípios nas adjacências que as pessoas vêm costumeiramente ao município de Caicó. Então, tem gente que vem todo dia, que vem a trabalho, que vem comprar, que vem ao médico, né, que vem fazer a feira de supermercado, às vezes nem faz no município, mas compra aqui, né? Então, isso gera um fluxo muito grande. Que seja uma migração pendular, né, ocasionalmente ou todo dia, mas que essas pessoas estão consumindo dentro desse município maior, que é o município de Caicó, e estão fortalecendo essas relações territoriais. E a gente não pode deixar de falar também da questão da identidade, né, que é outro ponto importante que ajuda aí a fortalecer essa questão do território. O quanto nós se identificamos com aquele espaço, né? Então, veja a quantidade de produtos que quando falar é de Caicó, né, isso já dá é meio que um selo, meio que uma chancela, né? Então já ajuda a dar uma acreditação maior àquele produto, àquele serviço. E aí nós temos vários produtos que nós poderíamos elencar que se utiliza dessa estratégia, como a carne, o queijo, né, o próprio bordado, né, o boné, né, entre outros que daí para frente podem surgir. E se a gente eleva isso para a marca Seridó, isso se torna ainda mais forte, né? Isso é uma característica muito forte nossa, que muitos de nós até se identificam como seridoenses. Quando a gente fala que é seridoense, né, isso se eleva a outro patamar, porque a nossa região, por essas diversas características que Caio falou, e por outras que a acompanham, até pelo próprio empreendedorismo, muitas pessoas falam que o empreendedor seridoense, a empreendedora seridoense, ele de fato é diferenciado tanto pela sua persistência, pela sua composição inovadora, pela sua percepção de longo prazo, né, pela sua vontade de empreender no quesito da longevidade, no quesito de identificar novas oportunidades de negócio. Então, se a gente eleva isso para a marca Seridó, isso é ainda mais forte. E eu digo muito, Seridó é tão diferenciado que no quesito Sebrae é a única região do estado que tem dois Sebrais, né? A gente tem o escritório do Seridó Oriental, que é o escritório de Currais Novos, a agência Currais Novos, e o Seridó Ocidental, que é a agência de Currais Novos, o Sebrae, a agência de Currais Novos, de Caicó, quer dizer. Então a gente fica bem feliz por esse reforço, e tanto na questão da inovação também, né? Porque somos um território que tem dois ecossistemas de inovação, tanto de Currais Novos quanto de Caicó. Isso, na questão territorial, também se fortalece muito, porque são duas regiões que se complementam muito no quesito de inovação. E como que essa inovação ela pode se integrar melhor a esse desenvolvimento territorial? Nesse quesito, Karine, eu percebo inúmeras oportunidades, principalmente quando a gente fala nos setores prioritários de ambos os territórios.
né, nas nossas inúmeras conversas enquanto encontro de atores, enquanto governanças, né, que cada ecossistema tem as suas governanças instituídas, o que me deixa muito feliz é que nesses setores prioritários, as suas complementariedades e elas, quando elas têm essa complementariedade, a gente acaba fazendo estratégias conjuntas. Por exemplo, Caicó tem nos seus setores priorizados a parte de TICs, né, que é a parte de tecnologia da informação. Já Currais Novos hoje são uma necessidade muito grande. A gente precisa de formação de talentos nessa área, porque hoje nós só temos o IFRN formando. Então, hoje, o que é que nós percebemos? Caicó já pode auxiliar Currais Novos a ampliar a formação de talentos na área de tecnologia. Já Currais Novos hoje já apresentam uma maturidade maior na área de gestão pública, que Caicó deseja melhorar essa maturidade e ampliar esse relacionamento com a gestão pública. E a gente se ajuda nisso. Então, quando a gente percebe essas complementariedades, a gente acaba avançando enquanto território, o que é muito bom. A gente une as fortalezas de cada território e a gente complementa os desafios de cada território. Então, quando a gente fala de desenvolvimento territorial, nessas complementariedades a gente avança mais rápido. Porque ao invés da gente ter só a visão de desenvolvimento local, a gente acaba ampliando essa visão para o desenvolvimento territorial, o que já nos deixa com um posicionamento estratégico ainda melhor e do ponto de vista de avanço ainda melhor também. Então, eu percebo inúmeras oportunidades, a gente já conversa muito sobre isso, a gente já se engaja muito sobre isso, é tanto que a gente já teve missão técnica, a gente já se reúne muito. Caicó em breve, né? Daqui a pouquinho já vai estar em Currais Novos de novo, porque a gente já vai ter um outro ambiente de inovação com foco em saúde, que é um setor prioritário também aqui de Caicó, e a gente já quer se unir também nesse contexto para pensar soluções em saúde juntos. Então, tudo é oportunidade para a gente avançar na inovação no território do Seridó. Por isso que isso é tão bacana e tão importante. Muito importante essa fala, que recentemente, né, finalzinho do ano passado, nós fizemos uma missão, né, do Sim, foi ecossistema incrível. Caicó para o ecossistema de Currais Novos, para a gente entender justamente um pouco mais sobre essa parte da gestão pública, a integração da gestão pública dentro do ecossistema, né? Levamos alguns atores. Foi um momento enriquecedor. A gente teve a apresentação de Madison, né, que é um excelente ator da governança, falando principalmente sobre a lei de inovação lá de Currais, né, que é um ponto muito importante que nós aqui em Caicó queremos colocar para frente, queremos também trazer essa lei de inovação aqui para a nossa cidade, né? Caio, e você consegue visualizar algumas iniciativas inovadoras aqui na cidade de Caicó? Sim, sim, se nós observarmos aí ao longo do tempo, o município de Caicó ele teve como base do seu processo de desenvolvimento econômico, basicamente, a questão do comércio e serviços. Você andar pela rua, você vê várias lojas, vários escritórios, clínicas médicas, né? E muito desse consumo que se dá na cidade são de pessoas que nem são daqui, muitas vezes, né? Que vêm até aqui como tendo esse como um ponto atrativo. Mas ao longo do tempo nós temos se diferenciado em alguns pontos. E aí eu falei anteriormente a questão do boné, né? A questão do bordado, né? Você vê, mas nós temos o bordado, tem muita gente que borda e que é lá de Timbaúba. Muitas vezes o bordado vem de Timbaúba, mas leva o selo que é o bordado de Caicó, né? Então veja o quanto o território ele se beneficia e como isso vai agregando uma coisa a outra, mesmo sendo o selo bordado de Caicó, mas está gerando emprego e renda lá em Timbaúba, né? E aí nós temos algumas atividades que têm sido desenvolvidas ao longo do tempo, que seja dentro do sistema Sebrae, que seja fora, né, envolvendo outros atores. A própria chegada das universidades, então nós temos aqui a UFRN, a UERN, universidades públicas, temos o Instituto Federal, o IFRN também é um instituto público, né? E inúmeras faculdades privadas, né? Que sejam no formato presencial ou no formato remoto. Isso é muito bom, porque isso ajuda na formação de conhecimento, e esse conhecimento vai ficando aqui na região, boa parte dele. Claro que alguns vão para fora, né, Edneta? As pessoas não ficam presas aqui na localidade. Mas o que a gente gera de conhecimento tem um potencial também de gerar produto aqui para o nosso território. E essas inovações que sejam criando algo novo ou aprimorando o que já tem, é o que a gente tenta fomentar e fazer com que a coisa aconteça, né?
Tem algumas iniciativas, o próprio programa Ali, que é um programa que faz parte aí de uma política do Sebrae Nacional e que vem sendo desenvolvida aqui no território, lá em Currais Novos, em Caicó e em outros municípios aqui da região que já foram atendidos. Desde o do Ali Ecossistema Local de Inovação, mas nós temos outros ALIs também, o Ali Produtividade, o Ali Rural, né? O Ali Educação Empreendedora. Então, tem um trabalho muito bacana que tem sido feito nessa perspectiva, né? E outros programas, como por exemplo, o Sebrae Rio Grande do Norte tem uma parceria com a Associação Comercial e nós estamos iniciando, retomando as atividades do programa Empreender aqui em Caicó. Então, o Empreender, ele trabalha com essa perspectiva de agrupamentos de empresários, de empresas, né, de um determinado segmento econômico. Então, casa muito com o que o próprio ecossistema vem fazendo. Então, a gente já tem alguns segmentos prioritários, chaves. Então, por que esses segmentos também não podem evoluir, trabalhar conjunto, cria-se um núcleo de trabalho e a gente trabalha os dois projetos de forma conjunta, né? Então, é outra possibilidade de aplicação. Cursos, oficinas, palestras, workshops, happy hours, enfim, tem várias ações que têm sido desenvolvidas. E algo que eu tenho achado muito bacana é o trabalho conjunto e colaborativo. A partir do momento que esses atores percebem que fazer sozinho dá certo, mas fazer junto dá melhor, né? Então a gente pode juntar ali as forças e fazer um trabalho que dá um respaldo maior, que gera um retorno maior, né? E que tem condições da gente ter como é que eu posso dizer? Ter um benefício conjunto muito maior do que se fôssemos fazer aí uma ação de forma isolada, né? Então é o ganha-ganha. Todo mundo percebe que dá para fazer e que dá para se beneficiar de forma coletiva daqueles resultados que vêm a partir daquele trabalho que está sendo feito. É justamente isso o objetivo do ecossistema, né? Unir as forças. A gente não precisa inventar a roda, né? Mas vamos agregar o que nós temos e trabalhar juntos. Ednete, quais são os principais desafios, não só em Caicó, mas no Seridó em geral, Currais Novos também, enfrentam para consolidar um ambiente de inovação, um ambiente inovador? Bem interessante esse seu questionamento, Karine, porque nós estamos passando por um processo de aprendizado bem interessante lá em Currais Novos, que ele acabou vindo com a oportunidade de um acompanhamento do Sebrae Nacional através de um programa chamado Cidade Inovadora, né? É uma consultoria, na verdade, é um projeto piloto que o Sebrae Nacional está fazendo. Ele atualmente está acontecendo em duas localidades do país, na Serra Gaúcha e no interior do RN, que mais precisamente na região do Geoparque Seridó, compreende os 6 municípios do Geoparque Seridó, na região de Currais Novos. E no Cidade Inovadora a gente amplia essa visão de território, né? Para além dessas ações, a gente está trabalhando esses 6 municípios de Geoparque, que é exatamente a gente construir a visão de futuro desses 6 municípios para o Pacto de Aceleração da Inovação nesses 6 municípios, né? Que compreende Lagoa Nova, Cerro Corá, Acari, Parelhas, Carnaúba dos Dantas e a própria Currais Novos. E um dos aprendizados que a gente teve foi exatamente no eixo educação, porque quando a gente recebeu a visita de um dos consultores, que é o Santiago Uribe, inclusive muito conhecido na área de inovação, ele foi um dos responsáveis pelo case internacional de Medellín, na Colômbia, né, que era uma cidade devastada pela violência, né, principalmente acarretada pelo tráfico de drogas, e hoje é uma cidade referência mundialmente, principalmente pela inovação social, a transformação social que a inovação trouxe para as pessoas de todos os eixos e de todas as áreas da sociedade. E ele foi uma das pessoas que pensou como isso pôde ser feito, obviamente, a longo prazo. Isso não aconteceu da noite para o dia, e ele é um dos consultores que está nos acompanhando. E um dos pontos que nos chamou muita atenção nesse trabalho foi que ele disse: olha, nós estamos pensando em inovação não para hoje, mas para os próximos 30, 40 anos desse território. A gente está plantando uma sementinha para colher no Exatamente. futuro, né? Então, uma das hélices, né, ou seja, um dos grupos que a gente precisa conversar são jovens. Esses jovens precisam estar aqui nesse contexto, eles precisam estar participando desse trabalho. Quando eu falo jovens, são jovens de 15, 14, 16 anos, porque serão eles que estarão executando o que a gente está pensando aqui hoje. Então, essas pessoas precisam estar engajadas nesse processo também. Isso nos chamou muita atenção, porque quando a gente começou a convidar, as pessoas geralmente já eram as pessoas do nosso meio, eram os empresários locais, eram os professores das escolas,
as instituições de ensino, as pessoas que já estavam envolvidas com o ecossistema. E esse foi um ponto que nos chamou muita atenção e, inclusive, nos alertou para uma outra estratégia, que é exatamente o eixo educação empreendedora, Caio, que você lembrou muito bem. E isso nos alertou porque a gente disse, poxa, nós precisamos pensar em inovação para além das ações que a gente já vem fazendo, que era dentro do ensino técnico e do ensino superior. A gente precisa pensar em inovação para a educação básica, fundamental 1 e 2. Trazer essa cultura com os pequenos Exatamente, desde o início, né? exatamente, Karine. A gente precisa estar falando e pensando em inovação para as crianças. A gente precisa estar debatendo esse tema dentro das escolas e não existe outra forma senão pela educação, através da educação. Então, foi um aprendizado enorme para a gente, porque foi uma ficha que caiu. A gente disse, poxa, a gente não estava olhando para isso. Então, esse foi um primeiro aprendizado, Karine, para a gente, e também um primeiro desafio, porque a gente não estava pensando nisso enquanto ecossistema, e quando a gente trouxe isso para a roda, para outros ecossistemas, porque você é nossa ala e você sabe que a gente hoje é uma rede no estado. Então, quando a gente começou a discutir isso enquanto outros ecossistemas também não estavam atentos para isso. A gente disse, opa, vamos usar a nossa rede, né? Hoje Caio é nosso consultor, ele sabe disso, então, ei, vamos usar a nossa rede de educação para a gente começar a tocar esse ponto sensível também dentro da nossa rede enquanto Estado. Vamos trazer isso para a discussão, né? Porque a gente precisa usar as escolas para a gente começar a falar sobre isso também. Porque hoje o Sebrae tem um programa de educação empreendedora e a gente pode pensar formas de como é que a gente começa a trabalhar isso, obviamente, dentro de metodologias adequadas à idades, adequadas à carga horária, adequadas ao contexto dos professores, adequadas à realidade das escolas, mas que a gente comece a estimular a inovação no contexto do ensino fundamental 1 e 2, no contexto daquelas crianças, para a gente começar a estimular aquilo e os meninos começarem a terem perspectivas. Quando a gente começou a discutir isso com os professores, era algo que os ansiava muito, que eles diziam, os meninos não têm perspectiva, eles não têm perspectiva. E enquanto ecossistema é algo que nos preocupava muito, porque isso é algo que acaba impactando na formação de talentos. Porque enquanto missão e ecossistema, a gente não quer que esses talentos saiam do nosso território. Porque é o que acontece hoje, que é o que a gente chama de fuga dos cérebros. Os nossos melhores talentos vão para fora, vão trabalhar nas capitais, vão trabalhar em outros estados, e a gente quer criar oportunidades para que esses talentos fiquem no nosso território e usem essas habilidades que eles têm, esses talentos que eles têm, no nosso território, para desenvolver coisa boa no nosso território, gerar oportunidade no nosso território. E aí, quando isso acontece, ou quando eles não têm perspectiva, ou eles não desenvolvem as habilidades boas e os talentos que eles têm, ou eles vão desenvolver isso lá fora. Então, a gente viu que a gente, nessa provocação que foi feita através desse acompanhamento, a gente disse, opa, educação é um desafio e educação vai ser prioridade para a gente enquanto ecossistema. E um outro desafio, Karine, que a gente viu foi em relação à comunicação. Porque ainda é difícil, Caio, a gente falar de inovação. Sim. E quando a gente chega com esse nome, Ecossistema Local de Inovação, É um nome bem grande, né? exatamente, o Pacto de Aceleração pela Inovação, o povo fica, o que danado é isso? Isso é o quê? Serve para quê? Vem de onde? Funciona? Ele disse, pô, a gente precisa fazer. Dona Maria do Milho é uma senhora que vende milho lá na praça, lá em Currais Novos. Ela é uma referência muito grande para a gente. A gente precisa fazer que Dona Maria do Milho entenda que ela pode ser beneficiada por isso. Que os netos dela, os filhos dela, podem e vão ser beneficiados por esse movimento. Falar de uma forma Exato, acessível Karine, para todas as isso. classes, né? Para que todos possam compreender o objetivo e o que é o ecossistema de inovação. Às vezes Que pode dar danado. um medo, né? Tem uma Isso, comunicação Karine. assertiva, né? Que se Aí, faça ser compreendido. esse é o outro desafio nosso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente torna isso acessível? Semana passada, a gente teve uma reunião com os meios de comunicação da imprensa, lá em Currais Novos, pedindo ajuda mesmo, gente. Né? A gente reuniu os mais diversos, do mais popular
que conversam com Dona Maria do Milho, né, ao que tem o blog, que fala mais sobre política, ou que fala mais sobre notícias do dia a dia, ao que tem um rádio na hora do almoço, o jornal da hora do almoço, mas para nos ajudar, gente, como é que a gente fala, né? A gente apresentou todo o contexto do ecossistema, mas como é que a gente fala isso de forma acessível? Como é que a gente faz isso cotidianamente? Por exemplo, essa iniciativa que vocês estão tendo é uma forma de comunicar, né? É uma forma de discutir isso. E já é uma forma de começar a trazer isso para a discussão. Mas como é que eu comunico isso e como é que eu falo isso do dia a dia? Então, eu acho que esses são, Karine, por exemplo, pelo menos hoje no nosso contexto, né? Falando mais especificamente do nosso aprendizado mais recente, os nossos maiores desafios. Porque enquanto estratégias, plano de desenvolvimento, plano de inovação, acho que a gente está alinhado, que a gente está caminhando. Mas eu acho que enquanto aprendizado mais recente, esses foram dois que chamaram bem a atenção, que a gente ficou meio que sem dormir, viu, cara? Ele ficou meio que sem dormir porque foram coisas que a gente não teve soluções práticas já na hora e que a gente realmente tem pensado como é que a gente faz isso no longo prazo. E aí eu lembro que nós estávamos recentemente numa reunião lá em Natal, né, Ednet? Sim, E sim, Ítalo, sim. nosso colega também aqui da agência de Caicó, também estava presente. E aí discutíamos aí essa questão da inovação, do empreendedorismo, como trazer isso para a educação. E eu lembro que a Ednet disse a gente precisa mobilizar a base. Lembra, Ednet? Sim, sim. Precisa trabalhar a base. Exato. E aí esse trabalhar a base, muitas vezes nós já temos solução. Já temos solução que a gente consegue trabalhar isso, né? Mas o que é que nós precisamos fazer? Fazer com que essas soluções cheguem na ponta, né? Com que ela possa acontecer lá dentro da escola de João, de Maria, de José, né? Que o professor ele compreenda a importância de trabalhar empreendedorismo, de trabalhar inovação, de trabalhar educação financeira, de trabalhar todos esses conceitos para que o aluno ele perceba que o caminho não é só a universidade. Ele pode usar a universidade até como uma ponte para conseguir algo maior, algo adiante, né? E tem aquele aluno que às vezes não quer fazer um curso superior. Sim, Ele quer ir sim, já para Caio. o mercado, né? É Ele quer verdade. fazer um curso técnico que é mais rápido, em 2 anos ele termina, né? E aí a gente precisa mostrar esse leque de opções, né? Como um cardápio. Você chega num restaurante, você tem várias opções. E isso que o aluno precisa ter muito claro ali na sua visão, né? E dentro dessa jornada aí do primeiro ao 9º ano, nós vamos trabalhar o quê? O desenvolvimento das competências que ele vai precisar para quando ele chegar lá no mercado, quando ele chegar lá na universidade, quando ele chegar lá no ensino técnico, ele vai precisar. Ele vai precisar para quê? Para ver como que ele vai transformar aquele conhecimento teórico, aquele conhecimento que ele está adquirindo dentro do seu processo de educação formal, como que ele vai aplicar isso na prática, como que ele vai levar isso para o mercado, como que ele vai transformar isso num negócio, como que ele vai ganhar dinheiro. Tem gente que tem o diploma, mas não sai do canto. Sim. A gente não precisa dizer quem é, não, mas eu tenho certeza que você conhece, que eu conheço, Sim, Karine sim, conhece. sim. Sempre tem alguém próximo que estudou pra caramba, né? E tá ali com o papel, esperando sair, surgir aí uma oportunidade, Verdade. esperando conseguir um trabalho, né? Então a gente precisa fazer com que esse conhecimento adquirido, ele se materialize, né? Ele de fato aconteça. E a gente já aprendeu, Caio, que não existe. E isso se repete aqui em Caicó, se repete em Corrajinaldo, se repete em Mossoró, em Natal, em toda a nossa rede de ecossistemas. Não existe nada mais apelativo, mais forte que o exemplo. A gente precisa ter, criar e utilizar os nossos exemplos. A gente já viu isso em todos os nossos eventos de inovação, a gente já viu isso em todos os painéis que a gente fez, a gente já viu isso nos nossos painéis do GoRN, nos L Summits que a gente fez. O exemplo, ele ensina muito Sim. e ele é muito forte. E a gente precisa, assim como a gente já tem os exemplos hoje das nossas startups, dos nossos negócios de tecnologia, a gente precisa ter os nossos exemplos hoje de educação, porque a gente precisa levar esses meninos hoje que a gente bota debaixo do braço e leva para o GoRN e leva para estar no Startup Day para dentro das escolas. Porque são essas realidades que vai inspirar essa meninada, que vai trazer perspectiva para essa meninada, porque muito me preocupa quando eu vejo um vídeo no Instagram, no YouTube, que tem um lá dizendo
ter um jovem lá, um menino lá, dizendo: ei, não precisa você fazer ensino médio, não, sai do ensino médio, vai ganhar dinheiro com a internet. E hoje a gente vê esse tipo de promessa. Cada vez mais comum, né? Com o Cada avanço vez da mais tecnologia. comum, né? O estímulo a você não estudar, o estímulo a você não utilizar seu conhecimento, isso é preocupante, cara, do ponto de vista para um jovem que já está sem perspectiva, para um professor que já está preocupado com isso, e muitas vezes para um ambiente escolar que já está sem recursos, como é que a gente resolve isso, né? Então, por isso a nossa preocupação com a educação, por isso que a gente vê esse meio como um ponto focal, e por isso que para a gente é tão estratégico, está na base hoje, Carreira. Porque a gente vê esse meio como um ponto para que a gente estimule a inovação e também para que a gente traga essa perspectiva e que a gente reacenda, reaviva e crie esses exemplos. Que às vezes é nesse 2 que você sensibiliza, que nesse trabalho de longo prazo, lá na frente, você vai ter um menino desse que empreendeu, ou que de repente, como que eu disse, às vezes nem para pôr negócio. Às vezes teve uma carreira promissora, seguiu na carreira acadêmica, ou se fez profissionalmente, e disso a gente vai tendo vários exemplos, seja de negócio, seja de carreira, seja de profissionais, que quanto mais diversidade de exemplos a gente tiver, mais forte e apelativa a gente vai ser enquanto território, enquanto desenvolvimento territorial. E mais a gente vai ter cumprido a nossa missão enquanto instituição, enquanto ecossistema, enquanto território, e principalmente enquanto desenvolvimento social. E aí é a sociedade que a gente quer para amanhã, a gente começa a construir ela hoje, né? E eu estava esses dias num município lá da jurisdição da Agência de Currais Novos e conversava com um professor. E aí ele dizia, olha, deixa eu dizer uma coisa, nós temos uma escola privada aqui no município. Uma escola privada. Meus filhos estudam na escola pública. Isso ele me dizendo, estudam na escola pública. Porque hoje a nossa realidade é que as nossas escolas públicas do município são mais preparadas do que a privada que nós temos aqui. Então, a melhor estrutura de professor e de quadro docente está nas outras escolas e não na privada, né? Só que o pessoal acredita em quê? Tem aquela cultura de que muitas vezes a escola privada é melhor do que a pública, né? Tô pagando. E aí coloca o filho lá. Mas as melhores notas do Enem, por exemplo, saem dos alunos da escola pública, né? Então a gente precisa acreditar no que nós conseguimos fazer e no retorno que isso pode dar, né? Então é um trabalho que a gente começa, esse ano a gente está ampliando, se nós pegarmos aí a unidade de educação, nós trabalhávamos a perspectiva prioritária da escola pública, e esse ano a gente está começando a atender também a privada, né? Por quê? Porque a gente precisa fortalecer os dois lados, né? Com certeza. A escola pública a gente sabe que muitas vezes tem uma limitação de orçamento, de recurso, né? E aí a gente chega junto. A escola privada muitas vezes não tem essa realidade, porque ali você já tem uma família que tem uma condição econômica muitas vezes mais, assim, melhor favorecida em relação às demais. E aí você consegue trabalhar inovação, empreendedorismo, educação financeira, trabalhar vários conceitos de uma forma muito mais facilitada com esses alunos. Mas mesmo assim, isso não se faz frequente nas escolas privadas. Eu estou aí andando escola a escola, vendo, vendo isso na prática. E aí você chega e muitas vezes o que você tem é um material que é muito incipiente. Aí você diz, mas tem um material didático, tem um livro. Quando você vai ver é bem fininho, são alguns conceitos essenciais que o professor pincela ali e pronto, passou. Estou trabalhando empreendedorismo, educação empreendedora, gestão financeira com meus alunos. Sim, mas como que isso está sendo trabalhado, né? Então, a que pé a coisa está. Então dá para fazer muito mais. Eu acho que se nós se juntarmos, a gente consegue ter um respaldo muito maior nisso que a gente vem trabalhando e se propondo a fazer. E o benefício que fica para mim, para você, para Karine, para todo mundo. Até para a moça lá do milho, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente está formando essas pessoas que mais tarde vão estar lá, vão estar comprando, vão estar consumindo, vão estar produzindo, né? E fortalecendo tudo aquilo que é construído ali dentro do território. Então, está gerando riqueza e gastando essa riqueza, investindo essa riqueza no próprio território. Esse é esse nosso sonho. Recentemente, nós realizamos uma oficina de ideação, né, em dezembro e janeiro, para a turma do Jovem Aprendiz, né? E eram alunos que, visivelmente, a gente conseguia perceber que eles não tinham essa mentalidade de inovação, de empreendedorismo, né? E aí, daí surgiu a ideia de realizar um projeto, né?
Esse projeto tem um nome já, que é Empreendedorismo em Ação, que foi pauta de uma das reuniões, das últimas reuniões de governança, né, do ecossistema aqui de Caicó, que a gente quer justamente trabalhar essas diversas oportunidades que esses alunos podem ter ao sair do ensino médio, né? Vem, termina o ensino médio e agora o que é que eu vou fazer? Ou eu vou trabalhar ou eu vou fazer uma faculdade? Mas eu quero isso? Será? Qual o futuro, né? Então, esse projeto que a gente está idealizando é justamente para que a gente possa trazer esse olhar diversificado desses jovens, desses alunos, para que eles tenham um futuro melhor, um futuro onde eles possam contribuir com o crescimento e o desenvolvimento aqui da nossa cidade, da região, enfim, né? E eu quero agradecer a participação de vocês, né? Vocês já responderam aqui inúmeras perguntas, e aí eu abro o espaço para os agradecimentos finais de vocês. Desde já, agradeço pela disponibilidade, pela participação. Se quiserem acrescentar algo mais, fiquem à vontade. Eu que agradeço, Karine, o convite. Eu que agradeço essa amizade e parceria com o ecossistema de Caicó. A gente, desde o início, se eu soubesse com o Ítalo, né, que é um grande parceiro nosso, a gente, enquanto colegas de Sebrae, a gente está sempre conversando e pensando ações juntas. Eu sempre disse que Currais Novos, Caicó e Santa Cruz, né, que é o caçulinha da rede de ecossistemas, a gente, desde o início, a gente sempre foi desenvolvimento territorial, né? Embora a metodologia do Sebrae Nacional, né, de ecossistemas locais de inovação tenha foco no desenvolvimento local, desde o início a gente sempre teve essa mente de pensar juntos o desenvolvimento do território e sempre a gente se complementar, unir forças para que a gente pudesse pensar no que fosse melhor para todo mundo. Obviamente, pensando nas vocações locais, pensando no que era potencial de cada município, mas unindo forças para que o território todo ganhasse. E eu fico muito feliz quando eu vejo o resultado e frutos desse trabalho em conjunto, né? Então, coloco currais novos à disposição sempre. A gente hoje, enquanto ecossistema, tem avançado nesse eixo inovação. A gente recentemente teve a coordenação de inovação instituída dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente entende que vai ser um novo avanço nesse contexto. Temos aí um desafio grande para esse ano, que é a implementação efetiva da Lei de Inovação. Ela foi sancionada, agora a gente precisa fazer essa lei acontecer. Tirar do papel, né? Exatamente, que esse é o grande desafio, cara. Assinar a lei é uma coisa, fazer a lei rodar é o nosso grande desafio. Além de, esse ano, a gente, mais uma vez, fazer acontecer o nosso programa de incubação do CNHub, e temos aí a novidade do nosso programa de inovação em saúde, né, que é a nossa grande aposta para esse ano, em parceria com a Liga contra o Câncer, né, que Caicó também vai estar junto conosco, Santa Cruz, que também tem o eixo prioritário de saúde, também vai estar junto conosco. Então, é uma grata surpresa que a gente teve para esse ano, esse presentaço que a Liga contra o Câncer nos deu. Então, a gente, enquanto território, vai estar junto também, pensando soluções para a saúde esse ano. Então, vamos juntos construir um 2025 ainda mais inovador para todo o território. Aproveitar só a sua fala aqui, e eu queria que você falasse um pouco sobre os próximos eventos voltados à inovação aqui para o Seridó. O que é que está previsto? Tá previsto. Então, tem até um spoiler, né? Falei, acho que tem uma semana com o Ítalo. A gente está pensando aí num summit de inovação entre as governanças do território. É conversa de bastidor que tá vindo a público agora. De bastidor, a gente tá lançando. Eita, Primeira não mão. foi combinado não, né? Não foi combinado não, mas é um spoiler exclusivo para o NovaCast, né? As governanças estão sabendo, viu? Olha aí, pessoal. A gente vai fazer um summit, né, com as governanças dos 3 ecossistemas para a gente discutir os nossos planos de intervenção, né? Só para quem está nos ouvindo, né, que não, o que é lá esse plano de intervenção, né? Mas cada ecossistema tem um plano estratégico a ser desenvolvido, né, que é resultado da metodologia do Sebrae Nacional. Então, ao final da implantação do ecossistema, é feito um plano estratégico com tarefinhas para a gente executar, né? Com ações que a gente precisa executar para desenvolver o território, desenvolver o ecossistema. E cada ecossistema tem o seu plano para executar. E a gente vai promover essa reunião, esse summit, esse encontro entre as 3 governanças para que a gente discuta
cada plano e que a gente veja as ações complementares de cada plano, atualize as ações de cada plano, se necessário, e principalmente junte as ações de cada território para que a gente potencialize. Por exemplo, as ações de saúde, Caicó, as ações de Caicó e Santa Cruz, que são de saúde. O que é que a gente vai fazer junto para utilizar, por exemplo, a Facisa lá de Santa Cruz, né, que é o FRN lá, Polo de Saúde, pode ajudar as ações de saúde aqui junto com a UFRN de Caicó e a UERN, por exemplo, para que a gente potencialize isso junto com a Liga contra o Câncer em Currais Novos. Muito bom. Então, a gente vai unir os três planos de intervenção para que a gente juntos possa somar essas ações de estratégicas e a gente possa, inclusive, reunir outros atores a nível de Estado que a gente possa convocar para estar junto fazendo esses nossos planos de intervenção acontecerem mais rápido e o avanço vir ainda mais forte aí para 2025 e para os próximos anos. Muito bom esses momentos de conexões e conhecimento, né, entre os atores, né, já que somos de 3 ecossistemas diferentes, 3 cidades diferentes, né, para que eles possam interagir, conhecer o outro, conhecer as instituições que fazem parte dos outros ecossistemas, né, isso é ótimo. Fora que tem missão técnica vindo aí, Karina. Esse ano tem plano da gente ir a Recife, né? Conhecer o ecossistema de Recife, se conectar lá com o Porto Digital. E aí a gente sempre faz isso integrado com os ecossistemas, né? Então, tem missão técnica esse ano para ecossistemas maiores que o nosso, para a gente aprender, né? Ver boas práticas. E a gente sempre faz isso junto e misturado. Então, tem missão técnica vindo também. Coisa boa. Muita novidade, né? Bom, sempre uma alegria, uma satisfação poder estar conversando sobre inovação e empreendedorismo, né? Agradecer aqui o espaço e o convite, Karine, a Ednet por estar conosco nesse bate-papo, né? Vou trazer um spoiler também, tá? Opa! É o dia do spoiler hoje. É o dia do spoiler hoje, é o dia da fofoca boa. Hoje é o dia da fofoca boa, hoje pode. E aí, acredito que esse mês de março, mês de abril, né? Ítalo tá aqui nos bastidores ouvindo a conversa. E nós já vamos estar iniciando o atendimento do programa Empreender, que nós falamos aqui inicialmente, tá? É uma parceria do Sebrae Rio Grande do Norte com a Associação Comercial e que faz esse atendimento setorial para as empresas locais. Como é que Então, faz para as empresas participarem desse projeto, cara? nós estamos engatilhando na retomada, né? Então, esse é o momento que ainda a coisa está acontecendo nos bastidores. Então, é o momento de sentar a Sebrae, de sentar a Associação Comercial, sentar o ecossistema local, definir as áreas prioritárias de atendimento e aí a partir daí a gente inicia os convites e as mobilizações visitando as empresas para um momento que a gente chama que é a palestra de sensibilização. Então é nessa hora que o empresário vai entender como é que a coisa funciona, né? Então não é uma resposta rápida que eu vou dar aqui em 5 segundos, mas para a gente conversar e mostrar o que é que pode ser feito, as ações que costumeiramente são desenvolvidas, né? Como que ele faz para ter acesso a tudo isso. Então é um trabalho que é construído a várias mãos e que deve estar retomando o atendimento, acredito que aí de março para abril aqui no município de Caicó. Certamente nos segmentos que o L já atua, devem ser aí os segmentos que a gente deve estar começando um atendimento, isso ainda está sendo definido, tá? Mas de antemão é algo novo que está retomando na cidade, já teve, tá um tempo, deu uma parada e nós estamos reativando esse atendimento. É uma forma de fortalecer e ter um trabalho a mais, ter um atendimento adicional, né, para o empresariado local e que com certeza isso finda reverberando dentro da empresa, na comunidade, para o funcionário, né, oportunidades de cursos, capacitações, oficinas, visitas técnicas, entre outras ações que podem vir aí a estar acontecendo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Ednet que veio lá de Currais Novos para estar participando desse nosso InovaCast, né? Bom, pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso InovaCast. Obrigada por vocês terem ficado aqui conosco e fiquem ligados no nosso próximo episódio.